Oi, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar agora a palestra do professor Dr. João Antônio Martino, em primeiro lugar, queria agradecer ao professor mais uma vez de ceder um pouco do seu tempo para falar um pouquinho para os meus alunos, e para os alunos aqui da Unesp, a maioria da Unesp, para ver se a gente consegue empolgar esse pessoal aqui para a área de micro e nanoeletrônica, tá? Eu vou ler um pouquinho a bio, vou fazer um resumo da bibliografia deles, tá? Eu mandei para o pessoal, mas eu vou dar um resumo dessa bibliografia, O professor João Antônio Martino, ele é professor titular da USP desde 2005, que ele é titular, ele estava lá anteriormente como professor. Lidera o grupo SOI-CMOS desde 1990 e o Laboratório de Sistema Integrado LSI da USP desde 1917. Tem ampla experiência acadêmica, tendo atuado como chefe de departamento e coordenador de curso. Foi pioneiro no estudo do dispositivo de SOI no Brasil e foi responsável pela fabricação do primeiro transistor 3D, que é o FinFET de Triple Gate, por feixe de elétrons da América do Sul, em 1912. Foi também responsável pela patente do primeiro transistor SOI MOSFET reconfigurável, fabricado em 2015. Ele também é autor de mais 730 artigos em periódicos, técnicos e conferência, além de ter escrito 7 livros, que ele foi autor e editor de 7 livros. Supervisionou mais de 78 pós-graduandos ao longo de sua carreira. Ele é pesquisador 1A do CNPq, que isso é uma coisa muito importante, poucos são, Então, meus parabéns. E, atualmente, ele exerce o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Ele está nessa gestão aqui, que vai de 2024 a 2026. Tá? Agradeço aí mais uma vez e deixo a palavra com você, professor. Muito obrigado, Glória, pela introdução. Boa noite a todos. Realmente um prazer para mim ter a oportunidade de falar com vocês sobre microeletrônica, uma coisa que trabalhamos durante toda a vida, E com isso a gente sempre espera poder dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. Bom, eu vou colocar então na forma de apresentação, para a gente poder fazer a apresentação. Deixa eu pôr aqui. Pessoal, vocês podem mutar o microfone, Só para não dar eco, Vou mutar o meu também. Isso, é bom, para não carregar muito a rede, E não sair fora do ar, é bom mutar e fechar a câmera. Eu deixo a minha aberta para vocês verem que eu estou aqui acordado ainda, tá certo? Legal. Deixa eu ver se vocês conseguem me enxergar aí. Eu vou colocar na forma de apresentação. Estão todos enxergando? Sim, professor. Então, tá bom. Então, bom, qualquer coisa, por favor, Glória, se escapar alguma coisa, me avisa aí, se você não estiver me ouvindo, qualquer coisa, E fica de olho aí no chat, se tiver alguma pergunta, depois lá no finalzinho a gente responde, tá bom? Ok. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Como a Glória mencionou, o meu nome é João Antônio Martino, e eu trabalho aqui na Escola Politécnica há muito tempo, na área de microeletrônica. Eu entrei em 1982, para fazer mestrado, depois fiz doutorado, e aí segui a carreira acadêmica aqui, livre-docência titular, sempre atuando dentro da área de microeletrônica. Tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado sanduíche lá no IMEC, que é um centro de pesquisa que é bastante evoluído da Europa. A gente teve a oportunidade de aprender muito lá e levar, inclusive, encaminhar nossos alunos. A Glória, inclusive, teve a oportunidade, Glória, de passar um tempo lá no IMEC, que é uma experiência espetacular
para a gente poder evoluir dentro da área de microeletrônica. Bom, com relação à apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre a Universidade de São Paulo, como é que iniciou a microeletrônica aqui no país, como é que está o ensino e a pesquisa que no momento é executada aqui dentro da universidade. Aí eu vou falar um pouco mais tecnicamente sobre a evolução da microeletrônica em termos de componentes e vou dar alguns exemplos de aplicação dessa área que é tão vasta e que tanta oportunidade oferece. Bom, a microeletrônica iniciou aqui no Brasil, dentro da Universidade de São Paulo, quando foi construído um laboratório que chama Laboratório de Microeletrônica, em 1969. Então, há muito tempo, né, que a microeletrônica começou, com seus primeiros equipamentos, né, e depois foi evoluindo. E a partir desse laboratório, os dispositivos começaram a ser implementados. Aqui tem um exemplo de sala de caracterização elétrica e óptica, né, que são utilizadas após a fabricação do dispositivo. E em 1971, então 2 anos depois de ser implementado o laboratório de microeletrônica, né, da USP, o professor João Antônio Zufo, que foi um dos fundadores do laboratório de microeletrônica, implementou o primeiro circuito integrado feito aqui no país. Isso foi feito em 1971, era um circuito integrado usando, na época, a tecnologia bipolar, chamado lógica de acoplamento por emissor, e ele era um circuito como esse que você pode ver aqui, composto por 6 transistores NPN e 5 resistores. Então, e aqui à direita você tem o chip propriamente dito que foi construído. Então, você pode observar que ele já tem todas as características de um circuito integrado, né, os diversos planos de fabricação. Era uma porta NOR-OR, né, era uma porta de 3 entradas NOR-OR, que dependendo da polarização funcionava como NOR ou funcionava como OR. Então, esse foi o que a gente considera a primeira prova de conceito de fabricação de circuito integrado aqui dentro do país. E o que tem sido feito desde então, né? Aqui na Universidade de São Paulo, a gente oferece um curso de fabricação de circuito integrado. Então, o aluno de graduação tem a oportunidade, durante um semestre, de participar das principais etapas de fabricação do circuito integrado e fabricar um chip teste como esse que você pode observar. Aqui à esquerda teria o circuito, os componentes projetados, aqui à direita uma foto, né, do circuito efetivamente fabricado, que tem componentes básicos para você caracterizar uma tecnologia ou os dispositivos, no caso aí, na tecnologia MOS. Então, você tem transistores, capacitores, resistores, inversores, espelho de corrente, sensor de temperatura, são componentes básicos para quem estuda, né, para quem se entrega na área de microeletrônica. Para o pessoal de fora da universidade, a gente oferece anualmente um curso condensado, né, de uma semana, 40 horas, onde os alunos têm a oportunidade também de participar. Então, vem alunos de todo o país, vieram alunos da Unesp, né, vem aluno do Nordeste, do Sul, para fazer essa fabricação integral durante uma semana, né, até chegar no último dia, onde a gente caracteriza e mostra as curvas características do transistor. É uma oportunidade muito interessante que a gente oferece gratuitamente, né, justamente para motivar a área de microeletrônica no país, porque muitas pessoas, quando não tem esse tipo de laboratório que é capaz de fabricar o circuito, às vezes não conhece a área e não se motiva pela área. Quando eles vêm, têm a oportunidade de ver como é que funciona, aí isso acaba motivando boa parte dos alunos a prosseguir dentro da área. Então, no sentido de contribuir com a divulgação da área de microeletrônica, a gente oferece até... Isso ocorria normalmente antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente está ainda se reestruturando aqui para poder voltar a oferecer. De qualquer forma, uma oportunidade boa para quem se interessa com a fabricação do circuito integrado. Temos também uma outra oficina, que a gente chama,
de caracterização do circuito integrado. Então, nesse caso, os transistores, os dispositivos já estão construídos, alguns deles aqui no país, outros fora do país, através dos convênios que a gente tem com a Bélgica, com a França, e os componentes ali fabricados, ou os fabricados aqui, são caracterizados dentro do laboratório de caracterização. Que você pode ver uma foto, né, dos laboratórios, de onde a gente faz a caracterização. Aqui, em particular, você pode ver a professora Paula Guedini Agopian, que trabalha em convênio, né, é da Unesp, né, da Unesp São João da Boa Vista, trabalha em convênio aqui com a USP, e esse oferecimento dessa oficina é um trabalho conjunto, né, então ela contribui com uma das atividades realizadas dentro dessa oficina. Então, também uma oportunidade interessante, também oferecida para todo o Brasil, também gratuito. Durante uma semana a gente caracteriza dispositivos diferentes, como o dispositivo MOS, que é o dispositivo padrão, né? Mas aí tem o SOI, o FinFET, e até caracterizamos o túnel FET na última edição que nós fizemos da oficina. Bom, se eu falar de evolução da eletrônica de uma forma extremamente sintetizada, eu poderia dividir em 3 grandes momentos, né? Um, em 1996, o finalzinho lá do século XIX, né? Comecinho do século XX, onde tem a invenção da válvula termoiônica, né? Depois, de 1947, quando foi proposto um dispositivo de estado sólido, né? de semicondutor, que implementava funções semelhantes à válvula, que é chamado transistor. E em 1959, quando se propôs a primeira prova de conceito de colocar todos os componentes fabricados na mesma pastilha de silício, portanto, quando você terminava de fabricar um componente, você fabricava o circuito inteiro, então, o conceito de circuito integrado. E, graças à válvula, aí, todos os circuitos construídos, circuitos eletrônicos, né, construídos na primeira metade do século XX, né, era construída a válvula. Então, você tinha lá a rádio, a válvula, já deve ter ouvido falar, já deve ter visto em filmes, né, os mais novos, televisão, a válvula, e até mesmo computador, a válvula. Né? Então, o computador também era um elemento que era capaz de ser construído com válvula. Claro, computador bem elementar, com poucas funções, né, mas era possível de fazer computador a válvula. Depois, os dispositivos foram substituídos por transistor e depois por circuitos integrados. Né? Então, o circuito integrado nada mais é do que uma maneira de você poder fabricar conjuntamente todos os componentes elétricos num só lugar. Então, quando você termina de fabricar um componente, você fabricou o circuito inteiro. E a evolução da nanoeletrônica teve um impulso assim extraordinário, né? Então, se a gente analisar os últimos 115 anos, né, considerando lá do começo do século passado até agora 2020, né, considerando os últimos 115 anos, os dispositivos, em termos de tamanho, diminuíram de 10 a menos 5, né? Quer dizer, diminuiu de 100 mil vezes, tá certo? 100 mil vezes menor. Você pegar o tamanho da válvula e o tamanho dos circuitos integrados mais modernos hoje, dos transistores mais modernos hoje. E o desempenho, a performance do dispositivo aumentou da ordem de 10 a 9 a 10 a 12, dependendo do que você está analisando. Em termos de velocidade, em termos de consumo de energia, em termos de volume, em termos de peso, em termos de custo. Então, melhorou o desempenho, quer dizer, abaixou o custo, diminuiu o volume, né? Diminuiu o tamanho, né? Consumiu menos energia, que é uma evolução, né, extraordinária. Só para dar um exemplo que eu acho muito interessante, se você tem a memória hoje de 1 terabit, né, 10 a 12 bit disponível, né, seria a de 128 gigabyte, né, tem mais ou menos 1 terabit lá dentro.
você encontra aí por preços entre 20 e 40 dólares, que é um preço bem razoável, né? Se você tivesse que construir essa memória, né, que está aí nesse pedacinho aí, de 1 terabit com válvula, se você tivesse que construir usando válvula, né, e considerando que a válvula tem um preço de aproximadamente $1, tem um tamanho de 5 por 5 por 10 centímetros, né, centímetros cúbicos, um peso de mais ou menos 100 gramas, uma potência, dependendo da válvula, pode chegar a 50 watts. Então, se eu considerar cada válvula como tendo essas características, e se eu precisasse, e cada válvula armazenaria um bit de informação, né? Então, seria o equivalente a implementar uma memória de 10 a 12 bits, né? Uma memória de 1 terabit. Se eu precisasse de 10 a 12 válvulas, como é que ficaria o tamanho desse circuito? Por exemplo, em termos de peso. Em termos de peso, você precisaria, né, considerando aquele peso inicial lá, e colocando 10 a 12 válvulas, você ocuparia aproximadamente 100 megatoneladas, que seria equivalente a 20 milhões de elefantes. Então, imagina o peso que ocuparia, só o peso, né, 1 trilhão de válvulas. Você tem uma ideia quanto inviável isso seria, né? Em termos de volume. Então, você pegar e colocar um do ladinho do outro e em cima uma válvula, né, do lado da outra e também em cima, isso ocuparia um volume de aproximadamente 1 quilômetro de altura e 500 metros de largura, que está representado aqui nesse quadrado azul. Tá certo? Se você quiser comparar isso com coisas grandes do mundo, né? O Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, que tem quase 828 metros de altura, estaria mais baixo, né, do que esse conjunto de válvulas colocado aí um do lado do outro, um em cima do outro, em termos de volume. Né? Então, pra você ter uma ideia do tamanho que isso seria, né, o volume que ocuparia 1 trilhão de válvulas. Em termos de potência, 1 trilhão de válvulas vai ocupar mais ou menos 50 terawatts. 50 terawatts. O que significa isso? Uma usina nuclear típica, reator nuclear, é capaz de gerar uma energia de 1 bilhão de watts. Para chegar num terawatt, você vai precisar de 50 mil dessas usinas. 50K reatores nucleares para poder gerar a potência, para poder implementar um circuito com 1 trilhão de válvulas. Em termos de energia consumida, a energia consumida anualmente pela Terra é da ordem de 4, 10 a 20 calorias. A energia consumida por esse 1 trilhão de válvulas é da ordem de 2.000 terras por ano. Olha o tamanho do negócio. Quer dizer, sem a micro e a nanoeletrônica que viabilizou a fabricação dos circuitos integrados, o mundo seria completamente diferente. Não existiria o mundo de hoje. Não existiria internet, não existiria IoT, nada existiria se você não tivesse evoluído a tecnologia para micro e nanoeletrônica. Então, no início do século passado, a eletrônica, que usava válvulas, né, era usada para rádio, para televisão, para os computadores mais básicos, até para wireless. De 1960 para frente, graças à fotolitografia e à tecnologia de circuito integrado, né, transistor, tecnologia de circuito integrado, você já faz computador, já faz computador mais avançados, né, internet. E dos anos 2000 para frente, onde a gente está na época da nanotecnologia, né, os dispositivos estão da ordem de 100 a 5 nanômetros, você tem o smartphone, você tem inteligência artificial e tudo que você vive hoje em dia. Então, a aplicação da micro e nanotecnologia é enorme, né? Você tem nos carros, né? Hoje em dia,
quantidade de eletrônica que tem dentro do carro é absurda, né? Todo mundo já conhece. As chamadas smart house, as casas e os produtos que você compra para as casas vêm cada vez mais interconectados entre si, né? Televisão, smart TV, né? A geladeira, a máquina de lavar, tudo interconectado. Você cada vez mais controla a casa até a distância, né? A parte de saúde, a parte de eletrônica de consumo, a parte da agricultura, quer dizer, aplicações de todo tipo, né? Internet das coisas, que interliga todas as coisas, e tudo isso graças ao circuito integrado. Então, a importância da micro e nanoeletrônica está aí vastamente demonstrada, né? Você vive no mundo de micro e nanoeletrônica. Bom, algumas dessas ideias vieram lá do passado, né? Então, para quem gosta de ficção científica, né? Lá nos anos 60, você tinha muito filme de ficção científica que acabaram gerando alguns dos produtos que foram posteriormente implementados. Então, para quem é do grupo do Star Trek, aí do grupo, né, que está assistindo, então, Star Trek foi traduzido aqui no Brasil como Jornada nas Estrelas, era uma série de ficção científica muito bem feita, né, muito bem estruturada, que acabou, né, na época, utilizando vários produtos que eram de ficção científica e que acabou se tornando realidade ao longo do tempo. Então, você pode enxergar aqui o Capitão Kirk, o Spock, o McCoy, todo mundo que conhece, foi a minha geração, né, de ficção científica, foi o que me motivou a entrar dentro da área de eletrônica e depois de microeletrônica, né? Por exemplo, o capitão se costumava se comunicar com a nave através de um dispositivo, que é esse que está aqui embaixo, né? Que é uma espécie de telefone, né? Que é uma espécie de celular, né? Tá certo? Uma espécie de celular. E que, evidentemente, na época não havia tecnologia suficiente para isso, né? Mais à frente, anos depois, o Martin Cooper, motivado pela possibilidade de ter um equipamento, né, um dispositivo de comunicação sem fio à distância, desenvolveu, com a tecnologia disponível na época, um telefone, tá vendo esse tijolo aqui, né, tijolo, com eletrônica discreta na época, para poder implementar os primeiros conceitos de telefone sem fio. Mais à frente, a tecnologia evoluiu e com circuitos integrados você consegue fazer diversas versões, né, de transistor. Aqui tem uma foto engraçada que é o Capitão Kirk, né, 30 anos depois, usando um equipamento da Motorola chamado StarTAC, que na verdade era para se chamar Star Trek, mas a Paramount não liberou o nome, né, então ficou StarTAC mesmo, que era um telefone que lembrava o intercomunicador do Capitão Kirk, e aqui completa a realidade. Depois vieram os iPhones e muitos outros que vocês já conhecem. Então, esse é um caso típico que saiu da ciência, né, da ficção científica para a realidade. Outro caso típico é do tablet. Para quem conhece, tem aqui o Capitão Picard, da nova geração, Star Trek New Generation. E ele sempre olhava para um quadrado aqui, que aqui na época eu não sabia o que era, né? Mas seria um equivalente ao tablet, que depois foi construído por várias empresas, né? Que é uma maneira para você interagir com alguma atividade lá dentro da nave ou dentro das suas atividades. A parte de robô, né? O robô da minha infância era esse aqui, era o B9, era o robô de Perdidos no Espaço, que talvez a maior parte de vocês não conheça, mas o pai de vocês provavelmente vai conhecer, tá, se gostava de ficção científica, né? Mas tem alguns outros que você conhece aqui, né? O Sony, o R2-D2 do Star Wars, o Wall-E, o mais recente do Star Wars aí, o BB-8, né? Ou, para quem gosta de desenho, dos Jacksons, que era uma família do futuro, né? Você tinha a Josie lá, que era um robô. Então, esse é o caso clássico também. Era, na época, no caso desse primeiro, do BB-8, era um cara que ficava lá dentro. Era um cara que ficava lá dentro, fazendo o papel de robô, né?
E depois a coisa foi evoluindo, né? Hoje, de fato, é realidade, né? Você tem vários robôs, esse aqui é alguns exemplos lá do Japão, robôs que você nem sabe que é robô. Se você não prestar atenção, você não sabe que não é robô, tá certo? Aqui é uma atendente que está servindo um restaurante, aqui está até jogando ping-pong, vocês sabem que ping-pong é uma coisa muito séria lá no Japão, né? E para jogar ping-pong não é fácil, não, né? Outra coisa interessante, essa aqui também da nova geração, uma coisa chamada holodeck, não sei se vocês já ouviram falar, é um ambiente imersivo, né, onde você entra e se sente em algum outro lugar, e pode simular diversos lugares diferentes, né? Isso era na ficção científica. Hoje ele é praticamente realidade, né? Nós temos uma caverna digital aqui na USP, que você tem telas, né? Em todos os planos, então você entra e se sente dentro de algum lugar, ou no campo, ou na lua, ou se sente num ambiente outro, né? Ou mais recentemente, você tem a realidade virtual do próprio smartphone, né? Você coloca lá na telinha e você se enxerga num ambiente completamente virtual. Então, tá evoluindo também nesse sentido, né? Aqui no caso do desenho, né, do Jackson, que eu comentei, para quem já assistiu ou para quem vai assistir, é bastante interessante. Você tinha o relógio que você falava com a pessoa, e hoje em dia o Smart Watch faz isso mesmo, né? Você conversava através de tela, você via um jornal através de uma tela plana, fazia ginástica, tinha aquela esteira rolante que eu sempre achava desnecessário, né? Enquanto aluno, para que precisa de uma esteira rolante, né? Você parar e a esteira andando, né? Me parece. Você vai andando, né? Bom, depois que você fica mais velho e anda em aeroportos muito longos e grandes, você fala, graças a Deus que existe a esteira rolante, né? Porque você vai na esteira, coloca a sua malinha, espera a esteira caminhar por você. Isso quebra o maior galho e muitas coisas. Então, é tudo coisa de ficção e que se tornaram realidade. Até o turismo espacial, né, é uma realidade hoje em dia. Você tem SpaceX e outras companhias oferecendo para você sair na beirada, né, da Terra lá, na superfície, acima de uns 100 quilômetros, é considerado já um astronauta, tá certo? Você tem uma série de coisas, holografia, uma série de coisas. Carros voadores já existem, né? Não está ainda no mercado, mas já existe em várias ocasiões. Olha quanta coisa passou da ficção para a realidade graças às tecnologias de micro e nanoeletrônica. Bom, uma vez motivado a importância, né, dessa área, eu vou falar um pouquinho de alguns dos elementos que fazem parte dessa área, né? Alguns dos transistores. Quem são esses caras que são tão importantes e que se é capaz de fazer tanta coisa, né? Então, eu citei alguns aqui, eu vou comentar, só para vocês terem uma ideia. Se você contar, à medida que a tecnologia vai evoluindo, você vai diminuindo o tamanho dos transistores. Aí você consegue colocar na mesma área uma quantidade maior de transistores. Então, de acordo com a evolução tecnológica dos últimos 50 anos, o número de transistor com a evolução tecnológica tem dobrado a cada 2 anos, que a gente chama de lei de Moore, Moore's Law. Então, você vê aqui o número de transistores, que está aqui no eixo Y, em logaritmo, né? No eixo logaritmo. E no eixo X você tem a evolução do tempo, né? Com a passagem dos anos. Você vê que eu tenho um comportamento praticamente linear, e vocês sabem bem da matemática, se eu tenho uma reta num gráfico monologue, significa que aquela evolução ocorre exponencialmente, né? E de fato, é exponencial numa taxa de dobrar a cada 2 anos. A performance, né, seja lá a velocidade, também evolui exponencialmente, mas de 2005 para frente continua crescendo exponencialmente, mas com uma taxa menor, mas ainda assim crescendo exponencialmente. Então, né, como é que você faz para fazer transistores menores? Você precisa verificar meios para isso ocorrer. Bom, o primeiro transistor foi proposto em 1925. Esse ano que nós estamos, é um ano muito especial.
2025 é exatamente 100 anos depois da proposta do primeiro transistor. Então, está sendo comemorado 100 anos da proposta do primeiro transistor MOS. Né? Bom, claro, olhando a patente assim, não dá para enxergar muito, mas colocando um desenho aqui, ó. Esse aqui é um transistor, esse aqui é o desenho de um transistor de cabeça para baixo, tá vendo? Onde a porta estaria aqui embaixo, aqui teria a fonte e o dreno. Essa era uma proposta no ano de 1925 por uma patente preenchida, né, no Canadá. Ele chamava isso que ele está propondo de um método para controlar a corrente elétrica. Então, a partir da tensão que você aplicava aqui embaixo, que ele chamava de uma espécie de porta de transistor, você controlava a passagem de corrente da fonte para o dreno. Bom, a ideia é interessante, né? Sob o ponto de vista, considerando que estamos falando de 1925, né? Não existia transistor na época, só existia válvula. Só que ele não tinha tecnologia para construir esse dispositivo. Então, isso foi apenas uma patente teórica. Né? O primeiro resultado prático de um transistor MOS, que é esse tipo de transistor importante que faz parte da nossa vida, que está dentro do celular, que está dentro dos computadores, dentro dos equipamentos eletrônicos, ele só foi implementado fisicamente, né, experimentalmente, em 1960. Levou muitos anos para você ter tecnologia suficiente para poder construir um transistor funcional, né? Um transistor que você interligava e dava curvas características relativamente estáticas para você poder depois juntar os transistores e fazer circuitos. Só em 1960 que isso aconteceu. E a estrutura de um transistor MOSFET, olhando de perfil, acho que a maioria dos alunos aí já deve conhecer, mas para quem não conhece, né, é uma estrutura bem simples. Ó. É uma estrutura composta por um metal, por um óxido e por um semicondutor, por isso que ele chama-se transistor MOS, né? E tem aqui a fonte e o dreno, com dopagens diferentes do substrato. No caso do NMOS, a fonte e dreno é tipo N, e o substrato é tipo P. Esse aqui é a foto de um transistor que fabricamos aqui na Universidade de São Paulo. Teria a foto olhando com o microscópio, olhando por cima, né? Então, você tem a fonte de um lado, o dreno do outro lado, a porta aqui no meio. O transistor mesmo, esse negócio pequenininho que está aqui, ó. Isso aqui é o transistor. O resto é só para você interligar, para você ligar com o mundo externo, ou abaixar umas agulhas, que a gente chama de microprovador, para você ver se ele está funcionando, ou interligar com o encapsulamento, né? Quando você está encapsulando o dispositivo. Bom, e você aplicando tensão na porta, como aqui tem um isolante no meio, um óxido é um isolante, você vai ter um campo elétrico que vai induzir canal na superfície do silício, né? Canal de elétrons. Então, esse aqui é um transistor NMOS. Quem conduz corrente de fonte para o dreno é o elétron. Tá certo? Analogamente, você tem o transistor PMOS. PMOS, a fonte e o dreno é tipo P, o substrato é tipo N. Tu vai aplicar uma tensão negativa na porta, vai induzir cargas positivas aqui na interface e vai conduzir lacunas, que é um outro tipo de transistor. Com NMOS e com PMOS, você constrói qualquer circuito CMOS. CMOS é a tecnologia que permite ter os dois transistores na mesma estrutura, no mesmo bloco de silício. Então, por exemplo, aqui é um exemplo que está na literatura, se eu tenho um substrato, né, olhando de lado, né, de perfil, né, do tipo P, né, com dopagem P, eu posso colocar o transistor NMOS diretamente em cima dele, mas para colocar o transistor PMOS, a gente tem uma cavidade em cima do qual a gente tem que construir esse transistor, né? Tem que criar uma cavidade N para poder pôr o transistor PMOS em cima do N. Bom, é só um exemplozinho, né, de como você pode construir essas coisas. Aqui do lado, você tem a foto de um inversor, né? Quando você liga em série um transistor NMOS com PMOS, você forma um circuito inversor lógico, né, que vocês devem conhecer, né? Aqui é uma foto desse inversor lógico. Então, aqui em cima tem o transistor PMOS, aqui embaixo tem o transistor NMOS, está ligado em série, aqui é a entrada do inversor, aqui é a saída do inversor. Bom,
Para diminuir os transistores e eles continuarem funcionando, não basta apenas diminuir as dimensões horizontais e verticais. Chega um determinado momento que só mexendo, só escalando o dispositivo não é suficiente para ele funcionar adequadamente. Chega a determinado momento que você, além de diminuir as dimensões, você precisa usar novos materiais para construir o transistor. Você precisa usar, melhorar a mobilidade dos componentes, usando, por exemplo, tensionamento do silício. Você precisa mudar a estrutura do transistor de planar para SOI e para múltiplas portas, para melhorar o que a gente chama de acoplamento eletrostático entre porta e canal. Então, são várias coisas, além de diminuir as dimensões que você precisa fazer para o transistor funcionar adequadamente. Aqui é só alguns exemplos, né, da evolução dos transistores. Então, o primeiro transistor MOS operacional lá nos anos 60 tinha esse perfil que você pode ver aqui. Ele era composto por uma porta, o metal usado era uma porta de alumínio, né, era material de alumínio, o isolante usado era o óxido de silício e o semicondutor usado era o silício, né? Aí você dopava, fonte de dreno e tal. Esse é o primeiro transistor, né, primeiro transistor disponível ali na praça, né, no mercado, né, dentro de um circuito integrado. Aí, com a evolução dos transistores, alguns materiais foram sendo substituídos. Então, no lugar do alumínio, percebeu-se colocando o silício policristalino, que é um outro material muito usado para a fabricação de circuito integrado, e dopando ele muito, fazendo ele muito forte, a dopagem, ele funciona como um condutor. Não é um condutor tão bom quanto o alumínio, que é um metal, mas ele tem uma vantagem que o alumínio não tem, que é o seguinte: o alumínio é um metal. E a baixas temperaturas, 400, 500 graus, ele se funde. Então, como para formar as regiões de fonte e dreno, eu preciso, para formar a região de fonte e dreno, eu preciso fazer uma etapa chamada implantação. E depois preciso fazer uma etapa térmica a 800, 900 mil graus. Se eu puser o alumínio e fizer o fonte e dreno, eu vou derreter o alumínio. Então, qual que era a alternativa? Eu precisava primeiro fazer a fonte e dreno e depois colocar o alumínio em cima. E é muito difícil fazer esse alinhamento do alumínio com a fonte e dreno. Sempre desloca para a direita e para a esquerda, então você tem que fazer ele maior. Isso dificulta fazer transistores menores. No silício policristalino, o que acontece? Ele é silício, então ele aguenta temperaturas elevadas. Então, aqui, a gente primeiro definia a porta do transistor para depois formar a região de fonte e dreno, que ficava naturalmente autoalinhado. Então, isso permite fazer transistores menores. Então, essa estrutura aqui, silício poli, muito dopada, né? Óxido de silício. Silício é a estrutura básica, coração de um transistor, que durou nas empresas, né, mais de 30 anos, diminuindo dimensão, mantendo esses materiais aí. Aí as coisas foram diminuindo, abaixo de 1 micrômetro de comprimento de canal, o transistor, do jeito como ele foi proposto originalmente, não funcionava, precisava de criar uma região que a gente chama de LDD, uma região de dopagem menor, para dificultar a passagem, para melhorar o problema de campo elétrico aqui na superfície. Aí, mais para dimensões menores, de 0,35, teve que usar uma região que a gente chama de halo, para diminuir a corrente de fuga da fonte para o dreno. Teve que mudar o material de porta, em vez de óxido de silício, como óxido de silício nitreto. Aí teve materiais, outros silicetos. Quer dizer, você tem que melhorar as características do dispositivo para poder fazer com que ele, diminuindo, mantenha as características adequadas. E, a partir de uma certa dimensão, muitas empresas começaram a trabalhar, em vez de trabalhar com uma lâmina de silício, que era o usual, começou a trabalhar com uma lâmina de silício sobre isolante, que tem esse óxido enterrado aqui, ó, silício sobre isolante, que a gente chama SOI, Silicon Insulator, que foi exatamente o tema que eu fiz o pós-doutorado nos anos 90 lá, depois do doutorado. E esse tipo de dispositivo, que estava no início sendo feito em pesquisa, a gente teve a oportunidade de estudar e de trazer amostras para o Brasil. E, com isso, várias gerações de alunos de mestrado e doutorado começaram a aprender e estudar como é que se caracteriza, como é que se modela, como é que se simula esse tipo de dispositivo, que parecia, na época, ser uma tecnologia promissora, né?
Só para você ter uma ideia, né, desse transistor, olhando de lado, assim, quando você corta, né, você tem aqui a estrutura, o canal do transistor feito de silício, né, embaixo dele tem um óxido enterrado, é silício sobre isolante. Por isso que é SOE, Silicon On Insulated. Né? Então, fazendo um corte, olhando no microscópio eletrônico, parece que o transistor está flutuando, tá vendo? Tem a fonte está aqui, o dreno está aqui, o canal está aqui, e a corrente passa aí da fonte para o dreno, dependendo da tensão que você coloca na porta. Essa parte que está flutuando, na verdade, é óxido enterrado, e nesse tipo de foto feito com microscópio eletrônico fica bem claro, né? Mas, claro, ele está lá, né? Senão ele não teria suporte. E esse tipo de tecnologia apresenta uma série de vantagens sobre a tecnologia normal de MOS convencional. Né? Como uma delas, a capacitância de junção é 10 vezes menor. O fator de corpo, que é a relação entre a porta e o canal, faz com que a corrente que passe nele seja 30% maior que a do MOS convencional. Ou seja, ele tem características de uma tecnologia à frente para aquelas dimensões que estão sendo analisadas. Estou olhando mais de perfil aqui de novo. O MOS convencional, se eu quisesse fazer 2 transistores, né, para fazer um inversor, sob o ponto de vista tecnológico, eu teria toda essa estrutura, e no SOI CMOS é uma estrutura bem mais simples, bem mais fácil, ou seja, consigo uma alta densidade de integração. Também com relação à radiação, se eu tiver a radiação, daquelas radiações que ocorrem eventualmente, né, uma explosão solar, por exemplo, nos satélites, né, que recebem essa radiação, ela provoca um monte de formação de pares eletrolacuna. E num transistor MOS convencional, pode inclusive alterar o estado de uma memória. Numa estrutura SOI, também forma eletrolacuna, mas a maior parte das eletrolacunas formadas vai estar embaixo do óxido enterrado. Estando embaixo do óxido enterrado, ela não atrapalha o comportamento normal do transistor. Então, ela é menos sensível ao que a gente chama de single event upset. Então, tem aplicações relevantes desse tipo de tecnologia para aplicação espacial. Também tem problema de leach-up, que é efeito parasitário, e outras. Aí, durante o pós-doc, né, essa tecnologia estava sendo estudada. E, com isso, a gente teve a oportunidade de estudar e de trazer parte dos dispositivos para o Brasil. Bom, e o que precisava acontecer para continuar diminuindo as dimensões? Ótimo. O grande problema é uma coisa chamada efeito de canal curto. Efeito de canal curto significa o seguinte: à medida que você aproxima a fonte do dreno, que o canal vai ficando mais curto, né? O campo elétrico proveniente do dreno acaba afetando as cargas no canal. E isso modifica as características elétricas do transistor. Então, se eu, em vez de eu ter uma porta no transistor, eu tiver 2 portas, por exemplo, parte desse campo elétrico vai morrer aqui na porta e não atrapalha tanto o canal. Então, se eu aumentar de planar para 2 portas, o comportamento do transistor melhora, ele tem menos efeito de canal curto e eu posso fazer transistores menores. Então, a evolução dos transistores, a partir de uma determinada dimensão, não pôde mais ser planar, não pôde mais ser do jeito que está desenhado aqui, quando está escrito uma porta só. A partir de um certo ponto, teve que usar estruturas de 2 portas, verticais, tá vendo? O canal estaria nesse sentido aqui. Eu tenho uma porta aqui para o lado direito, uma porta lá do lado de trás, né? Ou 3 portas, né? 3 portas, que seria a porta à direita, em cima e do outro lado. A gente chama de porta tripla, triple gate. Ou o último transistor que vai existir em todos os tempos, vai ser um transistor onde a porta é toda ao redor, circulando completamente o canal, que é a melhor maneira de você acoplar a porta com o canal. A melhor maneira de você fazer transistores menores. Claro, é mais difícil construir, né? Então tem mais tecnologia para evoluir. Já tem amostra de gate-all-around disponível, né? Mas essa é a evolução tecnológica necessária para você ter transistores que são capazes de serem usados para tecnologias mais avançadas. Aqui está um exemplo de quando foi proposta essa porta dupla. Foi proposto pelo IMEC em 1990,
aqui está um desenho de perfil, né? Você tem a porta em cima, a porta embaixo aqui. Tem uma proposta feita por Hitachi, que é a mesma proposta no sentido vertical. Mais à frente, esse transistor que se chamava em cima Double Gate GA, embaixo Delta, passou a ser, o nome passou a mudar, passou a ser FinFET, né? E esse FinFET é o nome que se tornou famoso nos tempos atuais. Então, originalmente era um transistor de porta dupla, né? Originalmente, e depois passou a se chamar FinFET também um transistor de porta tripla. Isso aqui é um exemplo de um FinFET que foi construído lá no IMEC, lá nesse centro de pesquisa na Bélgica. Porta tripla, você tem porta em 3 lados do canal, né? Aqui embaixo, aqui em cima, né? Aqui de um lado e aqui do outro lado. Você tem porta em 3 lados do canal, a gente chama de porta tripla, claro, tudo interligado, né? É uma porta só. É mais difícil construir, mas ele é melhor, o acoplamento é melhor, você pode fazer transistores menores. Esse aqui foi um exemplo, aqui o feito na Intel, de porta tripla, aqui é feito na TSMC, são 2 empresas mais famosas do mundo, né? Aqui o nossa prova de conceito é de fazer um transistor FinFET aqui no Brasil, feito em 2012, né? Com feixe de elétrons, é a foto de um FinFET. Então, essa é a cara do FinFET, ó. Você tem uma porta aqui do lado direito, uma porta em cima, uma porta lá atrás. Isso englobando o canal da fonte para o dreno. Então, esse tipo de transistor é o mais usado atualmente. Então, dentro dos celulares que vocês usam, os transistores são desse tipo aí. Porta tripla, FinFET. Tá? Bom, se você vê a evolução dos transistores na tecnologia Intel, né, na empresa Intel, você tem os transistores planares, né, até 2010, sempre mudando aqui, tensionando o silício, colocando o material de porta, que a gente chama de metal gate, mudando o isolante, em vez de óxido de silício, colocando, por exemplo, óxido de hafnium, melhorando, modificando, né, o material. E de 2012 para baixo, a Intel começou a fazer FinFET também. Então, você olha essa pontinha aqui, é uma porta tripla, que é a esquerda, em cima, a direita, né? Esse pedacinho aqui seria o FinFET construído com lâmina de silício, e você tem já várias empresas, além da Intel, né, construídos chamados FinFETs, que são os elementos que estão nos dispositivos mais modernos atualmente. Ele tem essa cara aqui, ó. É uma porta tripla, uma porta para a direita, uma porta em cima, uma porta para a esquerda, tá vendo? Então, se eu for resumir isso aí, você começa lá com os transistores planares, né, que eu mostrei no início da apresentação. A partir de um certo ponto, foi mais conveniente usar tecnologia SOI, então algumas empresas começaram, como a ST Microelectronics, né, a IBM, começaram a usar lâminas SOI para fazer o transistor, algumas outras não, continuaram com silício mesmo, e mais recentemente, né, de 2012 para cá, você tem produtos usando transistor de porta tripla. Esse transistor que tem de um lado, em cima, do outro lado. Tá certo? Muito bem. Então, se eu for comparar com a evolução do ser humano, né, saímos aí do horizontal, né, do planar, né, e agora estamos de pé no vertical, que é o que a gente tem de transistor mais moderno, que está em uso nos circuitos, nos equipamentos atuais. Bom, e o que vai acontecer à medida que vai diminuindo os nós tecnológicos, né? O que acontece de 5 nano para baixo? Né? Será que o FinFET vai dar conta ou será que vai precisar de mais algum tipo de dispositivo para poder fazer transistores ainda menores e poder fazer circuitos mais complexos, microprocessadores com mais funções, memórias, né? Maior densidade? Bom, tem algumas coisas sendo estudadas. A evolução mais importante é o que a gente chama de nanosheet, ou nanofolha, né? Nanofolha significa o seguinte, os FinFETs são construídos no sentido vertical, né? Esse que eu mostrei há pouco.
As nanofolhas é mais ou menos a estrutura do FinFET, só que em vez do vertical, ele está no horizontal aqui. E a porta, estando no horizontal, vai ficar todo ao redor. Todo ao redor. Esse tipo de dispositivo tem um acoplamento melhor entre porta e canal. Tendo um comportamento melhor, ele melhora o efeito de canal curto, eu posso fazer transistores menores, eu economizo área, porque no FinFET, se eu precisar aumentar a corrente, eu tenho que colocar vários fins em paralelo, um do lado do outro aqui. Aqui, se eu tiver que aumentar a corrente, eu coloco em cima um do outro, então ocupa menos área, né? Quando você olha por cima. E, claro, mudando essa largura desse negócio aqui, é uma coisa que pode te ajudar, uma flexibilidade que pode te ajudar no projeto de circuitos. Aqui tem fotos, né, embaixo, do FinFET e foto de um tipo de nanosheet, construído lá no IMEC. Várias coisas podem ser feitas com isso, circuitos digitais, que é sempre o foco que leva na evolução tecnológica, fazer microprocessadores mais velozes, com mais funções, memórias com mais densidade de integração, né? Mas também você pode aplicar para circuitos digitais, para circuitos analógicos, né? Um circuito muito famoso, que é muito usado para diversas aplicações analógicas, é o amplificador operacional. Então, se eu pegar um amplificador operacional simples, esse aqui, ó, que é composto por 2 estágios, estágio diferencial e fonte comum, e eu substituir o FinFET por esse dispositivo novo que está sendo proposto, né, que é o nanosheet. Então, nós temos alunos aqui fazendo pesquisa nisso, né? E esse aqui gerou um mestrado em 2022, e a gente mostra, e isso foi feito para várias temperaturas, e a gente mostra o desempenho do circuito analógico feito com FinFET e feito com esse NSH, é o nanosheet, né? Esse dispositivo, ou em português, nanofolha, né? Então, se você comparar, só coloquei 2 parâmetros aqui, a potência dissipada para esse circuito vai ser bem menor, né? 3 vezes menor, pelo menos, e o ganho também vai ser maior, porque ele é mais acoplado, a transcondutância é maior e o ganho vai dar maior. Então, só para mostrar que, além de ele resolver um problema digital, ele também pode resolver alguns problemas analógicos. Bom, essa tecnologia de nanosheet é mais recente e tem empresas lançando seus primeiros produtos nessa tecnologia, né? Tem a Samsung, né, que propõe uma tecnologia com nó tecnológico de 3 nanômetros, estão diminuindo o nó tecnológico, diminuindo as dimensões dos transistores. Então, uma das empresas, né, que tem trabalhado nessa tecnologia para poder fazer circuitos mais sofisticados, com características melhores que os anteriores. Tem a IBM, que também anunciou o primeiro tecnologia usando nanofolha de silício, né, o nanosheet, no nó tecnológico de 2 nanômetros, e isso aumenta o processador, comparado com a tecnologia anterior, em 45%, o desempenho do processador, e o consumo de energia reduz, né, 75%. Então, acaba sendo... aqui, se você olhar o perfil, ele tem 3 nanofolhas um em cima do outro, para ter um desempenho, né, adequado, melhor que o desempenho do FinFET, né? Dimensões menores, ele tem um desempenho melhor. Bom, talvez alguns de vocês possam ficar preocupados, né? Onde é que vai parar essas dimensões aí, né? Inicialmente, nas primeiras tecnologias, né? PMOS, NMOS e depois CMOS, esse número aqui, esse 1.2, 0.8, 0.5, representava a distância da fonte para o dreno, né? Então, num transistor, você tinha o canal, né? Você tinha a porta, a distância da fonte para o dreno era o que a gente chamava de nó tecnológico. Então, você conseguia fazer uma tecnologia com aquela dimensão, então é uma tecnologia de 1.2. Você consegue fazer transistor de 1.2 até 1.2 de dimensão. Pode fazer maior, mas não pode fazer menor. Então, a coisa foi, com a evolução tecnológica, a evolução tecnológica ocorre mais ou menos multiplicando essa dimensão por 0,7. Então,
de 1,2, 0,8, 0,8 para 0,5, 0,35. A gente chama de um nó tecnológico, quando ele evolui, né, a dimensão cai de 70% e o desempenho aumenta em 30%, a gente chama que é um novo nó tecnológico. A partir de um ponto para frente, de 28 nanômetros para frente, esse número que eles falam, 7, 10, 3, 2, não representa mais a dimensão física do transistor. Representa apenas a evolução em termos de desempenho. Então, ó, conseguiram fazer uma estrutura que a evolução aumentou em 35%. Então, é um novo nó tecnológico, mas a dimensão não está necessariamente daquele tamanho, né? Então, se eu for pegar esses últimos nós tecnológicos mais recentes, 5, 3, 2, eu colocar aqui numa tabela clássica que a gente chama de IRDS 2020, né? Onde você tem o que a gente chama de nome comercial, é o nó tecnológico, que é o nome comercial, e a dimensão de verdade da porta. E você vê que ele é bem maior que a dimensão do nó comercial. Então, a tecnologia de 2 nanômetros não tem transistor de 2 nanômetros, que ele não funciona, tá certo? Tem transistor de 14 nanômetros. E assim vai. As dimensões reais do transistor são maiores que, de fato, o nó que dá nome, o nó comercial, né? O nome comercial que dá nome à tecnologia. Então, a tecnologia de 3, 2, 5 não tem transistores com essas dimensões. Os transistores são muito maiores. Então, ela passou a ser um nome comercial, né? Um marketing, tá certo? Evoluiu tecnologicamente, você dá um outro nome, mas ele está dissociado, mais recentemente, né? Dissociado com as dimensões reais do transistor. Bom, e o que dá para fazer no Brasil, né, com relação a isso? Tem muitas pesquisas sendo feitas no Brasil pelos diversos centros de pesquisa, né? A Unesp faz pesquisa, a USP faz pesquisa, a Unicamp faz pesquisa e muitos outros centros, universidades ou centros tecnológicos fazem pesquisa. Para estudar transistores de última geração, isso é mais realizado através de convênios com universidade ou centro de pesquisa no exterior. Porque o equipamento necessário para fazer esses transistores são muito caros e complicados da gente ter no Brasil. Agora, para fazer transistores para aplicações especiais, como sensor, biosensor e aplicações onde a dimensão não é tão importante, isso dá para fazer no Brasil. Então, os laboratórios que têm fabricação conseguem implementar esse tipo de dispositivo. Aqui é um exemplo de um dispositivo que a gente fabricou e patenteou aqui na USP, que é um transistor que a gente chama de transistor reconfigurável, né? É o primeiro transistor reconfigurável proposto aqui no Brasil e fabricado, né? Que tem a seguinte característica. Se eu pegar um transistor SOI MOSFET, ele tem esse perfil que está aqui à esquerda, né? Esse aqui é fonte de dreno tipo N, então esse aqui é um transistor NMOS, né? E como tem o óxido enterrado aqui, é silício sobre isolante, a gente chama de SOI MOSFET. Esse é um transistor SOI MOSFET convencional. O que seria um transistor reconfigurável dessa estrutura? Primeiro, não ter a dopagem de fonte de dreno durante a fabricação, você não faz essa dopagem, e acerta o contato de metal com silício para ser um contato que a gente chama de contato Schottky, não mais um contato ômico. E tem as dimensões do silício, tem que ser bem mais fino, da ordem de 10 nano, classicamente. Se você fizer essas alterações todas, você pode usar esse dispositivo como um transistor reconfigurável. O que significa isso? Bom, ele é um transistor, comparado com o anterior, mais fácil de fabricar, né? Não tem plantação de fonte de dreno. E ele tem uma vantagem, porque esse transistor ele pode funcionar como NMOS ou PMOS. Ele é um transistor que tem duas funções, NMOS ou PMOS. O transistor NMOS ou PMOS parece ser interessante, né? Se eu aplicar uma tensão positiva aqui, no que a gente chama de porta de programação, que tem um isolante no meio, eu vou induzir cargas negativas do outro lado. E esse transistor vai conduzir corrente da fonte por dentro por elétron. Então, ele vai funcionar como se fosse um NMOS. Você pode controlar a corrente através da tensão na porta,
pode, inclusive, depletar tudo e cortar a corrente, como é de se esperar. Então, se eu puser tensão positiva na porta de programação, ele funciona como tipo N. Se, por outro lado, eu colocar uma tensão negativa na porta de programação, aqui tem um isolante, eu vou usar lacuna do outro lado. Lacuna, né, quando eu tenho aplico diferente tensão da fonte para o dreno, tenho corrente passando, lacuna funciona como característica do transistor PMOS. Né? Então, o mesmo transistor, uma mudança de polarização na porta de programação, pode funcionar como NMOS, esse caso aqui, ou como PMOS, esse caso aqui. Então, ele é reconfigurável. Né? Você pode usar o mesmo transistor para duas funções diferentes. E para que serve um transistor reconfigurável? Tem muitas funções. Bom, primeiro, as dimensões para os quais ele foi implementado são dimensões maiores, que a gente vai querer usar ele como sensor. Né? Então, completo, dá para fabricar no Brasil. Né? Bom, esse aqui é a estrutura de perfil de um transistor reconfigurável. Isso aqui é uma estrutura um pouco mais sofisticada, se ele for ser implementado usando uma tecnologia SOI disponível no mercado. Mas, de qualquer forma, basicamente, essa estrutura. Se você pegar esse transistor, ligar dois em paralelo aqui, dois em série, e polarizar, né, colocar a tensão lá na porta de programação, para esses de baixo funcionar como NMOS, para esses de cima funcionar como PMOS, este circuito vai se comportar como uma porta NAND, uma porta NE. Né? Se eu pegar o mesmo circuito, sem mexer no layout, e mudar apenas a porta de programação, de tal forma que esse de cima, que estava funcionando como P, eu faço funcionar como N. Esse de baixo, que estava funcionando como N, aqui está funcionando como P, e invertendo aqui o VDD, o VCC e o Terra, esse mesmo circuito vai ter a função de porta NOR. Então, o circuito é um circuito, usando o transistor reconfigurável, você tem um circuito lógico reconfigurável. Isso é uma economia significativa de área, porque é a mesma área para ocupar duas funções diferentes. Dá, inclusive, para implementar várias outras funções. Temos um aluno estudando isso. Com transistor reconfigurável, você tem um número mínimo de transistor, você faz funções muito diferentes, que não vai ser assunto dessa aula, aqui, né, dessa palestra, mas que futuramente vai ter alguma publicação sobre isso. Ok. Uma outra coisa importante para esse tipo de dispositivo, antes de mudar aqui, é o que a gente chama de hardware security. Hardware security significa o seguinte: se você tem um circuito e algum chinês faz engenharia reversa, abre a tampinha para buscar o que tem de circuito lá dentro, ele consegue fazer engenharia reversa, um certo trabalho, mas ele consegue e reproduzir aquele circuito se ele quiser copiar. É possível fazer isso. Agora, porque os transistores NMOS e PMOS têm uma estrutura muito fácil de reconhecer por cima. Agora, conforme ele está ligado, tudo. Agora, nesse caso aí, a cara é a mesma do circuito. O transistor tem a mesma cara olhando de cima. Ele muda o comportamento dependendo da tensão que você aplica na porta de programação. Então, olhando de cima, você não sabe se ele é P ou se ele é N, porque depende da tensão que tiver naquele ponto, naquele momento da análise. Então, todo o circuito, pedaço de circuito construído com um transistor reconfigurável, ele fica completamente protegido contra a cópia. Né? É uma segurança de hardware para que seja inviabilizado a cópia do circuito, porque você não tem como saber a função daquele circuito se não souber a polarização. Né? Então, torna a coisa, vamos dizer assim, quase impossível. Né? Isso é uma questão de segurança. Outras aplicações para esse tipo de dispositivo, até porque ele pode ser implementado com dimensões maiores, né? É como sensor de luz. Então, essa distância entre a porta e o contato de fonte e dreno tem um espaço aqui. Então, dependendo da frequência, normalmente esse é um sensor de ultravioleta, por causa da espessura do silício, que é em torno de 10 nano, então não é qualquer frequência que ele determina, mas ultravioleta, numa determinada faixa, ele trabalha muito bem.
Então, quando você tem incidência de ultravioleta aqui, o que vai acontecer? Você forma pares eletrolacuna nessa região do silício e aumenta a corrente que passa da fonte para o dreno. Então, aqui em vermelho, você tem a corrente desse transistor quando a luz estiver ligada, né? E em preto, quando a luz estiver desligada. Então, você vê que tem uma diferença de corrente, e essa diferença, que está aqui em azul, né? Ela é um sensor de luz, né? Ela verifica a presença da luz, inclusive a intensidade, dependendo da amplitude que vou ter aí no circuito ligado. Ele pode ser usado também nessa região aqui, entre o canal e entre a porta, né? E a contato de fonte de dreno, essa região aberta, a gente pode usar para colocar um elemento biosensível, né? E isso me permite trabalhar esse transistor como sendo um sensor de um elemento biológico, a gente chama de biofet. Né? Biofet. Então, você pode fazer várias coisas. Aqui, nesse exemplo, eu estou mostrando algumas simulações, quando o material que você coloca aqui tem uma constante de elétrico diferente. Você vê que as correntes variam, corrente de dreno em função da tensão de porta, exceto nesse ponto, que ela fica constante, mais para cá varia, e aí você pode ter uma relação entre a constante de elétrica e o material que você está analisando aqui. Esse foi um exemplo, né, simulado, mas a gente tem também os exemplos teóricos. Esse dispositivo foi proposto em 2015 e foi patenteado, e a patente foi aceita em 2023. 8 anos depois, a patente foi aceita, vale por 20 anos. Então, é um dispositivo que a gente fabrica, caracteriza e analisa dentro da universidade. E, claro, além das simulações, já fizemos testes experimentais. Sabe que é fundamental isso, né? Colocar ele para funcionar, né? Então, aí, no caso, como um sensor, um biosensor, né? Um biofet de glicose, note que você tem várias maneiras de medir glicose, né? Muitas deles são maneiras eletroquímicas, né? Que não usa transistor, que são muito eficazes para determinar a glicose. Mas o nosso objetivo aqui é fazer essa detecção usando transistor, o que a gente chama de biofet. Por que a gente quer fazer usando transistor? Porque a gente quer usar uma tecnologia de fabricação de circuito integrado e colocar no mesmo circuito o circuito propriamente dito, digital analógico, e o sensor, construído com a mesma tecnologia, né? Então, você integra tudo, né? Integra tudo. Circuito e sensor no mesmo chip. Isso tem muitas vantagens para muitas aplicações, onde você implanta o chip e o chip detecta e analisa e manda o resultado para o seu celular periodicamente, de acordo com o que você está analisando. Então, tem aplicações super interessantes que pode ser feito quando você fabrica dentro do próprio transistor, né? Dentro da própria tecnologia. É um exemplo, né, de como é que isso ocorre, mas não vou entrar em detalhes aqui. Estamos analisando o sensor de potássio agora, que tem muitas funções importantes para o coração, para os músculos, né? Um doutorado recente, isso daqui foi um outro doutorado. Isso aqui é foto do que foi construído e medidas realizadas para líquidos, né, com material representando glicose, com diferentes concentrações, e as correntes em vermelha com glicose, em preta sem glicose, para várias polarizações, né? Então, ele é um sensor, né, um biosensor de glicose, né? E dependendo da intensidade do líquido glicosado, essa amplitude, inclusive, aumenta. Bom, vou dar um exemplo também de aplicação em circuitos, né? Então, estou falando muito, né, de dispositivo, e dentro você pode colocar um circuito lá dentro do chip, tá certo? Vou dar um exemplo de alguns circuitos construídos no Brasil. Construídos, que eu digo, projetados no Brasil. Porque eu falei a vocês há pouco, a gente consegue fazer pesquisa em fabricação dentro das universidades. A gente consegue fazer, mas transistores mais sofisticados a gente não consegue fazer. E não temos uma fábrica que faz, embora está se tentando que o CEITEC o faça lá no Rio Grande do Sul, né? E tem uma outra iniciativa aqui em Campinas para se fazer uma fábrica aqui em Campinas. Então, tem várias iniciativas sendo realizadas pelo governo estadual e pelo governo federal para incrementar a microeletrônica no Brasil, em São Paulo e no Brasil.
porque eles perceberam durante a pandemia um grande problema que eles chamam de semicondutores, né, para uso em carro ou outras aplicações. Durante a pandemia, todo mundo ficou travado, né, porque a parte de semicondutores lá na China estava comprometida, porque não tinha trabalho. Então, percebeu que isso era uma coisa importante. Então, os Estados Unidos e outras potências falaram, não adianta mandar tudo para a China, não, temos que resolver aqui localmente também. Então, existe um problema geopolítico, a gente chama. Existe uma iniciativa muito grande para a gente fazer essas coisas no Brasil, né? E com isso a poder desenvolver. Bom, ótimo. Então, o que dá para fazer? Vou falar algumas coisas que foram feitas. Esse daí é um chip famoso, não sei se vocês já ouviram falar, chama chip do boi. Chip do boi é um chip que você implanta no boi, então você projeta aqui, fabricou, né? E, nesse caso, as etapas finais de fabricação foi feito no CEITEC, as etapas iniciais foram feitas fora, e é um chip que você coloca no boi com todas as características do boi, vacina, peso, diabetes, sei lá, tudo que o boi pode ter. E aí o boi vai passando por um portal e você vai identificando cada um dos bois, né, no sentido de dividi-lo se ele tiver algum problema de saúde e assim poder controlar, né, o gado, que vocês sabem que é uma atividade importante no Brasil. Então, esse chip foi totalmente projetado aqui no Brasil, fabricado em parte no exterior e parte aqui no Brasil. Vou dar outros exemplos aqui das design houses. Então, temos umas 10 design houses no Brasil. São empresas que projetam o circuito e que mandam fabricar no exterior e depois traz de volta, caracteriza e aplica dentro das aplicações, né, dos equipamentos. Esse aqui é um famoso, vou dar exemplo do LSI Tech, que é uma design house aqui ligada ao LSI, aqui da Universidade de São Paulo, porque são os exemplos que eu tenho na mão para poder mostrar, mas você pode multiplicar e imaginar, considerando as 10 design houses que você tem, Chipos, KCL e muitas outras, quantas coisas mais podem ser feitas, estão sendo feitas por esses lugares. Esse aqui, com aplicação prática mesmo, né? Esse aqui é um detector de falha de linhas de transmissão de alta voltagem, que foi um projeto solicitado pela CPFL, porque é muito complicado você verificar se uma certa linha está falhando. Você não pode subir lá com um voltímetro para medir, senão você vai morrer no meio do caminho, tá certo? Estamos falando de alta tensão. Então, é um chip especialmente projetado, num invólucro especial, né? Você vê que ele é bem pequenininho, ó, ele é menor que uma moeda, tá? Que identifica o problema e informa esse problema para quem estiver perto, né, com um equipamento simples, ó, tá com problema aqui nessa linha, tem 10 linhas, é nessa linha que está dando problema. Assim você consegue paralisar aquela linha e consertar. É extremamente importante, nesse caso, com o tempo de aplicação. Esse aqui é o chip um pouco melhor desenhado, o diagrama de blocos, que eu não vou, evidentemente, entrar em contato, mas você vê, nem era uma tecnologia tão avançada, não precisava. Tecnologia é uma coisa engraçada, né? A gente fala das últimas tecnologias, das mais importantes, falamos agora do nanochip, né? Então, nesse caso, como é que faz nanochip? Mas nem sempre você precisa de uma ultra tecnologia para fabricar. Por quê? Porque essas tecnologias são muito caras. Então, o produto que você vai construir com tecnologia desse tipo tem que ser um produto tipo smartphone, né, tipo computador, que tem uma saída muito grande. Se tiver uma saída menor, não vale a pena fazer na última tecnologia. Você pode fazer em tecnologias mais antigas que são mais baratas. Desde que funcione, né? Não há necessidade, né? Então, para o projetista, ele tem que ver o tal do custo-benefício, né? Custo-benefício. Agora, um exemplo aqui, em algum momento lá atrás, quando foi feita a parte da TV digital, né? Então, teve um chip que foi encomendado e que foi realizado aqui pelo LCTEC, que é uma design house aqui da USP, por uma determinada empresa. Nem sempre eu posso dizer, nessa empresa é Entropic, né? Mas é que muitas coisas são secretas, quer dizer, não pode ser divulgada, né? Mas esse aqui deu para divulgar. Então, um chip que coloca dentro do set-top box de uma TV digital, foi desenvolvido há algum tempo atrás. Esse aqui, ó, é uma caneta sensora. Tá vendo? É uma caneta que tem um sensor aqui na ponta.
que pode medir pH, oxigênio, temperatura e condutividade. Olha que caneta boa. Então, foi serviço contratado pela Digimed, né? E você tem lá amostras desses dispositivos que foram construídos. Depois, se ele implementa, coloca no mercado ou não, é um problema da empresa, mas isso é desenvolvido por empresas que se chamam Design House, que tem várias no Brasil, inclusive muitos com trabalho remoto, né? Você não precisa, às vezes, ir localmente para fazer esse tipo de trabalho. Você pode ir remotamente fazer o trabalho de projeto. É uma área de projetar ciclo integrado é bastante desenvolvida no Brasil atualmente, né? Aqui tem um outro equipamento, um CardioWeb. CardioWeb é um equipamento que você espeta em você e aquela informação, né, do seu estado atual, cardíaco, é transferido, né, para algum outro aparelho do lado. Pode ser por um celular ou pela internet, para quem está te controlando, né? Então, algo que você pode fazer um diagnóstico remoto, né? Em algumas situações, eu acho que isso no Brasil, né, que é muito grande, às vezes é muito importante você poder fazer algum diagnóstico de forma remota e levar para o lugar só aquelas pessoas que realmente estão em condição que precisa ser transportada, né? Esse aqui é um chip super famoso recentemente, é um chip brasileiro aprovado para uso no LHC, que é o maior acelerador de partículas do mundo, lá na Suíça, né? E o chip que avalia o subproduto das colisões é um chip feito, projetado aqui no Brasil. E esse chip teve total sucesso, e nesse acelerador lá na Suíça, ele tem milhares desses chips espalhados na região que recebe os elementos cortados lá. Então, é uma coisa que tem muito sucesso, agora já está numa segunda versão. Lugares dos Estados Unidos estão pedindo uma versão desse chip, né? Então, tem muitas aplicações interessantes no país ou no exterior para a gente usar a tecnologia de microeletrônica para fabricar e construir. Hoje o nome mais usado é semicondutor. Então, toda a área de microeletrônica, toda a área de eletrônica, semicondutor. Essa é a palavra de ordem que sumariza o que está sendo a iniciativa que o governo estadual e o governo federal está fazendo nesse momento e está crescendo, né, ao longo dos próximos anos. Então, é uma oportunidade boa para quem se interessar pela área, de entrar na área, porque muitas oportunidades vão ocorrer ao longo dos próximos anos. Bom, com isso, eu faço uma rodada geral sobre a evolução, sobre a universidade, sobre as aplicações. Claro, coisas como essa, né, é uma conversa que pode durar muitas horas, né? Tentem separar em 1 hora e pouco, né, para não ficar muito longo para vocês. Mas, claro, estou sempre à disposição. Quem tiver dúvida, pode mandar e-mail, né? É um prazer para mim. Temos também um convênio entre o USP e o Unesp de pesquisa, né? Para poder fazer alguns trabalhos conjuntos. E a professora Paula é coordenadora do projeto pela Unesp, eu sou coordenador do projeto pela USP, dentro dessa área de dispositivo e microeletrônica, né? Mas é extensível para qualquer um da Unesp, qualquer um da USP. Então, quem tiver interesse pode consultar a professora Paula, né? A professora Glória tem o contato dela, né? No sentido de fazer trabalhos de interesse comum, né? Entre os USP e Unesp, dentro dessa área de pesquisa. É um convênio vigente, né? Bom, claro, muitas dessas coisas que eu falei são trabalhos feitos em grupos, né? São trabalhos feitos por vários pesquisadores durante vários anos, né? Ao longo do tempo. Esse aqui foi um evento que fizemos. A Glória estava participando do evento, né, Glória? A Glória aqui, ó, logo do meu lado aqui. Um evento quando o grupo todo, né, concluímos 500 artigos publicados dentro da área de microeletrônica. Então, tinha todo mundo que contribuiu, né, ao longo dos anos, mestres, doutores e tudo mais. A Glória, para quem não sabe, foi minha orientada, né, de mestrado e de doutorado, né? E com isso a gente desenvolveu vários trabalhos conjuntos na época, né, Glória? E ela também teve a oportunidade de fazer um pós-doc lá no IMEC, então foi uma oportunidade boa para ela, para todos nós aqui. A Paula está aqui, ó.
A Paula está aqui, aquela que eu mostrei na foto inicialmente. Ela é da Unesp de São João da Boa Vista, né? A Paula da Unesp Sorocaba. Então, as duas estão no mesmo programa de pós-graduação, né? Então, agradeço a Glória, né, que me convidou para fazer essa palestra hoje aqui, né, que é uma atividade dentro de uma disciplina de pós-graduação, que é essa atividade de interunidades entre Sorocaba e São João da Boa Vista. É um prazer para mim poder passar um pouquinho da experiência dentro da área. Agradeço a atenção de todos. Aí está o meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, estou aqui à disposição para responder. Ou se as dúvidas forem mais complicadas, podem mandar o e-mail e eu vou ter o maior prazer de poder responder para vocês, tá? Obrigado pela atenção. Boa noite. Muito obrigado, professor Martino, pela sua ótima apresentação, né? Foi muito enriquecedora nos conhecimentos aí dos alunos, né? E espero que eles se sintam motivados, né? Eu e a professora Paula somos do mesmo programa de pós-graduação, então a maioria dos alunos já conhece nós duas, né? E tem mais alguns outros professores, mas não são tão da área de dispositivo também, mas estão junto com nós também no programa. E eu queria saber se os alunos gostariam de fazer uma pergunta. Pode fazer, professor? Claro, se quiser Tá. fazer, estou à disposição. Se quiser mandar e-mail, também estou à disposição. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Estou escrevendo aí. Ó. Alguém, se quiser, também pode escrever a pergunta aqui no site também, que daí eu passo. Eu tenho uma pergunta, professora. Aqui é o Robson. Pode perguntar. Aluno aqui do mestrado, né, da Unesp. Primeiro, boa noite e parabéns aí para o professor Martino pela excelente apresentação, né? Eu fiz um estágio aí há tempos atrás da graduação no LSI USP, né? Conheci alguns professores lá, né? Foi bastante enriquecedor nesse período, né? Mas a questão que eu gostaria de colocar é como que o professor Martino vê as iniciativas que existem de facilitar a produção de circuitos eletrônicos hoje em dia, né? Que eu acho que vão um pouco, não sei se vão na contramão, né? Não sei se essa seria a palavra, de desenvolver o semicondutor, né? Por exemplo, há iniciativas como o FPGA, né? Que bastante gente está engajada hoje em dia, e outras como o Chip Inventor, não sei se o professor já ouviu falar, que é a ideia de você prototipar, né, com o FPGA, né, com as linguagens VHDL, por exemplo, e mandar fabricar o seu chip. Né? Então, queria que o professor desse uma perspectiva disso. Ok, Robson, muito obrigado pela pergunta. Sim, a microeletrônica, a área de semicondutores, como é mais popular hoje em dia chamar, né, ela tem várias áreas, né? Tem o pessoal que trabalha com materiais, tem o pessoal que trabalha com dispositivos, que é um pouco do que eu mostrei aqui, né? Que a Glória faz, que eu faço, que a Paula faz. Tem a parte de quem faz a fabricação, né? E tem a parte de quem faz o projeto, né? O projeto do dispositivo. Então, essas áreas todas, elas tiveram um desenvolvimento diferente ao longo do tempo, né? A área de projeto de circuito integrado é a área que mais evoluiu, porque ela depende mais de computador, ela depende de um software muito específico para projetar. O Cadence é um dos mais populares lá no Brasil, mas tem outros softwares. Então, você tem que aprender um software específico e tem que fazer o projeto de uma certa tecnologia para poder, futuramente, fabricar no exterior, né? Então, de qualquer forma, como a parte de infraestrutura é mais fácil de ser implementada, é a área que evoluiu mais rapidamente. Então, o cara que se forma aqui mesmo e vai trabalhar num projeto de forma presencial ou de forma remota, é o que a gente tem de mais interessante nesse momento, sob o ponto de vista de possibilidades de trabalho imediato. Agora, depois de projetar o circuito,
algumas coisas você não consegue mais fabricar no exterior por um problema de segurança. Então, o governo federal e o governo estadual perceberam a importância de a gente ter alguma coisa feita no Brasil. Então, existe um investimento forte. Agora, no Rio Grande do Sul, no CEITEC, eles vão dedicar a fábrica dele para carbeto de silício, que é um tipo de material usado para dispositivos de potência e para automobilística. E a indústria automobilística no Brasil é forte, né? Então, se a gente fizesse circuitos específicos para essa aplicação, nós não queremos fazer memória e microprocessador para competir com o mundo, nada disso. Nós queremos fazer circuitos específicos para resolver os nossos problemas. Então, essa do Rio Grande do Sul, a ideia é que eles sejam autônomos para, tecnologicamente, fabricar aqui no Brasil as provas de conceito ou mesmo as amostras que a gente for precisar para aplicar no futuro. Então, isso demorou um pouco mais, esse CEITEC é mais antigo, mas teve muito problema financeiro, problema governamental e financeiro, porque é mais difícil fabricar, custa mais dinheiro fabricar, então acabou sendo uma área que a gente costuma desenvolver dentro das universidades. A USP desenvolve, a Unicamp desenvolve, algumas outras universidades também desenvolvem, mas, assim, uma coisa é desenvolver a nível universitário, quando a gente tem uma prova de conceito, outra coisa é a nível industrial, quando você tem que ter muitas amostras, né? Então, para muitas amostras, ainda não temos no Brasil. Tem uma iniciativa sendo estudada agora pelo governo federal e por um outro centro de pesquisa aqui em São Paulo, e de fazer uma linha completa de fabricação para oferecer para o Brasil. Aí qualquer pessoa no Brasil pode usar dessa linha de fabricação para fazer os protótipos da sua pesquisa. Então, quando você faz você trabalha na área de embarcados, hoje é muito famoso você trabalhar em embarcados, né? Quando você embarca um projeto, seja lá onde for, né, ou no carro, ou num equipamento, etc., esse projeto tem várias fases. Tem a de projeto, tem a de fabricação, né? Tem a de programação, que depois você tem que fazer, e aí você instala dentro do equipamento que você vai instalar. Nesse processo de implementação, é isso que você falou. Você pode implementar com FPGA, você pode fazer um projeto e mandar fabricar especificamente, né, um chip, e dependendo do preço, das oportunidades e para que aplicação que se destina, você escolhe a maneira de fazer, mas ainda fabricando fora. Outra coisa que cresceu muito no Brasil é chamado as empresas de encapsulamento, que é chamado de back-end, né? Então, você tem empresas como a Zilia, que chamava Smart, o HT Micron, são empresas multinacionais com sede no Brasil. Essa Zilia é sede em São Paulo e Manaus, essa HT Micron, Rio Grande do Sul. Elas fazem encapsulamentos de memória em alto nível. Então, a maior parte dos equipamentos de computador e celular feitos no Brasil são encapsulados no Brasil, né? Eles trazem as lâminas de memória, né? E aí cortam e colocam um em cima do outro, fazendo várias camadas de memória, interligam, tudo dentro de sala limpa, tudo dentro de alta complexidade. Então, 80% do mercado você tem coisas encapsuladas e colocadas nos equipamentos feitos aqui no Brasil. Então, essa parte também está bem desenvolvida, talvez da parte de fabricação, o que a gente chama de back-end, que é essa parte que você tem o chip e coloca dentro do encapsulamento e caracteriza e aplica, é uma parte que também está bem desenvolvida, e as empresas, tem até um grupo, né, de empresas que trabalham dentro dessa área, que às vezes não sabe, né, que os que está dentro do celular são coisas capsuladas aqui no Brasil, né, integradas no Brasil, colocadas uma em cima da outra aqui no Brasil. E não é uma integração simples, é uma integração complicadíssima, sala limpíssima, senão você perde tudo que você tem. Tem que ser absolutamente muito bem construído para você poder fazer um chip com vários níveis de interconexão. É uma coisa extremamente interessante. Então, eu diria, a parte de fabricação de projeto vai bem, a parte dá para fazer no Brasil, a parte de fabricação de back-end, é receber as lâminas e depois fazer a parte final para colocar no equipamento, vai bem. Temos empresas no Brasil fazendo isso em alta escala de integração, alto volume financeiro.
envolvido, feito no Brasil, aqui no Brasil. A parte de fabricação específica, nicho, com relação à potência e automobilística, vai ser feito numa fábrica no Brasil, no Rio Grande do Sul, e a fábrica de CMOS, que seria o nosso principal lacuna, né? A gente tem que fabricar tudo de CMOS fora. A principal lacuna, a gente só fabrica a nível universitário, mas a nível de circuitos maiores não dá. Essa que está faltando, e é essa que é o foco do governo federal e do governo estadual nesse exato momento. Eu participo das duas comissões, como presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, o grupo federal e o grupo estadual, trabalhando em conjunto para ter essa fábrica CMOS no Brasil, né? E aí a gente fecharia o ciclo completo. Então, o que dá para fazer? Dá para projetar, dá para simular, vocês fazem bastante, né, essa parte de simulação, dá para caracterizar eletricamente, para ver o funcionamento, isso já fazemos. Agora, a fabricação inteirinha do chip, que é o que está faltando, é o próximo passo. Então, a microeletrônica, ao longo desses anos, teve muitos altos e baixos, né? Por motivos de ordem financeira e por motivos de filosofia, né? O que é importante para um país. Acho que, mais recentemente, principalmente depois da pandemia, percebeu-se que sem a microeletrônica, você não tem inovação dos seus equipamentos, dos seus projetos. Então, eles perceberam a importância disso e estão dando uma ênfase maior. Então, a minha expectativa é que nos próximos anos a gente consiga fechar a lacuna que é de fabricação. Isso não impede de caracterizar, isso não impede de simular, isso não impede de projetar, porque você pode sempre fabricar fora, como muitos países fazem. Agora, se a gente puder fechar o ciclo, ficaria tudo mais completo. E nós temos no Brasil pessoas para todas as áreas. Então, sempre precisa de recurso humano, né? Mas eu tenho boas perspectivas. Então, usar FPGA ou usar chip Vector ou qualquer outro processo, depende quanto custa e para que equipamento você vai usar, né? E se o custo-benefício for adequado, você pode usar qualquer um dos dois. Muito obrigado, professor. Nada. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Então, professor, eu agradecer, tá, por você, mais uma vez, por você transmitir, né, seus ricos conhecimentos, né, para todos nós. Fico feliz. E assim que tiver uma oportunidade, pode vir pessoalmente aqui, né, no campus aqui conhecer. Olha, vai ser um prazer, como eu falei para ela. De Sorocaba mesmo. Nesse horário, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, que a gente pode combinar um dia, com toda certeza, mas nesse horário e nesses dias estava complicado ir e voltar. Eu falei, não, vou fazer remoto, porque eu garanto que aquele horário eu consigo garantir, né? Agora, fez sair mais cedo e voltar mais tarde, às vezes não dá. Mas a gente vai combinar assim. Um dia eu já visitei o São João da Boa Vista, né? Fico devendo a visita aí de Sorocaba para a gente conhecer um grupo com quem a gente já trabalhou há muito tempo, né? A Paula também foi orientada, a Glória foi orientada, muitas atividades a gente executa dentro da mesma área, assim, de dispositivos que a gente estuda, né? Simula, caracteriza. Então, acho que tem coisas de interesse comum que pode ser bom para os dois lados, né? E eu estou à disposição, através do meu e-mail, e eu fico à disposição, se vocês quiserem mandar algum e-mail, tiver alguma dúvida adicional. A gente nunca consegue colocar tudo numa palestra, né? Então, foi o que eu consegui juntar de melhor, mas sempre estou à disposição se precisar de mais alguma coisa da minha parte. E eu agradeceria, Glória, se você puder mandar o link, porque esse link que a gente põe na página vai servir para os seus alunos e vai servir para outros alunos que tiverem interesse dentro da área. Tá bom? Tá bom, então. Então eu vou parar de gravar agora, né? Vou finalizar a gravação, peraí. Tá ótimo. Muito obrigado a todos pela presença, pelas palavras aí nas mensagens deixadas, né? Fico feliz que tenham gostado da palestra e estou à disposição qualquer coisa que vocês precisarem da minha parte. Nós temos uma relação antiga, né, Glória, de orientador-orientado, e essas relações nunca terminam, né? A gente sempre continua, sempre que possível, fazer trabalhos conjuntos para a melhoria de todos. Acho que alguém levantou a mão aí, Glória, ou não? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver. Alguém gostaria de falar? Acho que foi só para dar um tchau. Ok. Eu acho que deram tchau, bateram palminha. Então tá ótimo. Eu agradeço, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço, professor. Aqui é.